Olá, boa noite família. Estamos de volta num formato diferente. Infelizmente tivemos um break, tivemos um problema com o formato anterior. Então queremos pedir a todos que partilhem ao máximo, porque nós 360 graus estamos no ar e vamos de alguma forma abordar questões de capital importância para Angola. Pelo que pedimos então que vocês partilhem ao máximo, partilhem, estamos a gostar, estamos a começar bem, em poucos minutos vocês estão a partilhar em grande, uau, muito bom, partilhe família, partilhe, nós estamos no ar e vamos contar com a vossa audiência, com carinho de sempre, por isso, mano, partilhe, para que mais pessoas possam nos ouvir e juntos possamos então refletir Angola com profundidade sobre a corrupção, sobre políticas públicas versus futuro da juventude. Por isso, mano, partilhe. Hoje é sábado, né? É sábado, onde quer que esteja o seu amigo, chame ao seu amigo para que venha então conversar conosco, porque hoje vamos falar de facto daquilo que nos interessa como jovens. E porque o êxodo da juventude vai crescendo substancialmente. Olá, estamos aqui a receber o mano Paulo Di Maria, né? Boa noite, guerreiros, acompanhando a partir da província de Kwanza Sul, né? Cidade da Gabela. Muito obrigado, mano Paulo Di Maria. Então, partilha ali a muitos manos do Kwanza Sul. Boa noite, Kim Candongo. Olha, muito bom. Mais pessoas. Temos também Tupalia Cucuta, né? Mbuta, um grande nome, man. Obrigado. Mais pessoas, estamos a Ivane Tomás, também está conosco online. Portanto, queremos que partilhem ao máximo, porque nós, 360 graus, já estamos no ar, bro. Já estamos no ar, sem sombra de dúvidas aí. Mandar um salve para todo o pessoal que está aí do outro lado a fazer acontecer e que é Mano Gangsta, gerando notícia, 360 graus na casa. Estamos aqui hoje a fazer uma reflexão profunda, né? Sobre aquilo que é a realidade de facto profunda dessa Angola tão extensiva, tão extensa, de 1.246.700 km², com quase 33 milhões de habitantes, um país que não se realiza, um país que não se concretiza e uma população que continua a viver agonizada ao longo desse período de quase 48 anos, né? Já estamos 48 anos, completamos agora, no dia 11 de novembro, desde o proclamado da independência, 11 de novembro de 1965, 11 de novembro de 2023, no entanto, são 48 anos do proclamar, do hastear da bandeira e o proclamar da independência. De uma independência que, infelizmente, continua a ser, de alguma forma, um fardo negativo na vida dos angolanos. Então, hoje estamos aqui, nesse sentido, tentar refletir o país, olhar a perspectiva do próprio combate à corrupção, as políticas públicas do governo ao longo dos 48 anos e mesmo a partir de 2017, o presidente Lourenço chegou ao poder e ainda por cima em 2022 entrou novamente no poder por via das eleições que não foram transparentes, não são credíveis. Naturalmente nós sentimos aquilo um golpe constitucional, um golpe institucional e acima de tudo uma humilhação contra o povo, porque é contra a vontade do povo e as pessoas instalam-se no poder, as suas políticas não são políticas que são realizáveis do ponto de vista da vida socioeconômica, política, educacional dos angolanos. Né? Então, estamos aqui no sentido de refletir e analisar, né? Yeah. Pois, eu acho que nós também hoje podemos abrir uma linha, porque há muitos nossos irmãos que precisam exprimir, né? Podemos mudar aqui, portanto, o formato, não sei se o mano quem está, né? Yeah, mas hoje fica já um bocado difícil, se calhar a partir da próxima semana a grande campanha mesmo, de facto, do que vai acontecer em dezembro. Eu acredito que a partir dali, porque temos número aqui, um número que é para ligar, mas não conseguimos inserir aí o número, de sentido as pessoas tinham que estar, já sabiam mais ou menos qual é que seria o número. Se der para fazer, a gente faz. Se não der, a gente também vai naturalmente nos ajeitarmos assim. Né? Pois, manos, nós estamos aqui nas condições e na próxima live vamos contar com vocês. Vamos abrir as linhas para que conversemos, porque também muita gente precisa se exprimir. Pelo que poderemos contar convosco para que de alguma forma possam contribuir, porque vocês também têm uma opinião a emitir sobre Angola, temos experiências amargas de uma governação incompetente, insensível e que não ouve. Então precisaremos também das vossas contribuições para que cada um possa falar o que é que pensa para Angola, o que é necessário, porque a cada dia que passa
os angolanos estão a emigrar, estão a abandonar o país e nós, infelizmente, saímos por perseguição política. E hoje falaremos então um pouco sobre a corrupção com profundidade. De facto, o que é a corrupção? O que as ciências políticas entendem como corrupção? Então vamos explicar aqui e vamos também agradecer as vossas opiniões para que então possamos analisar que rumo estamos a tomar. Porque sempre se fala, estamos a combater a corrupção e o Presidente da República, quando chegou ao poder, esta foi a sua bandeira. Passados quase 6, 7 anos, portanto, a única corrupção que ele combateu é não combater. Então queremos aqui analisar como jovens qual seria o melhor modelo e que fazer aqui análise comparativa a outros países também que adotaram esse modelo de combate à corrupção e como devia ter sido. Portanto, vamos analisar e depois pensarmos também uma forma de tentarmos tirar esses corruptos, delinquentes que sequestraram o Estado, que nunca querem abandonar Angola porque vivem disso, comem a favor do Estado, compram a casa com dinheiro do Estado, o carro. Nunca trabalhou na vida dele como tal, mas o Estado lhe sustenta, porque usa a bandeira de ser governante. Então, Mano Guest, como avalia de facto a questão do combate à corrupção em Angola? Nós temos combate à corrupção no nosso país? Eu penso que fazer uma análise com profundidade sobre a questão, o fenómeno do combate à corrupção, eu penso que é preciso se desconstruir o modelo de sociedade existente em Angola. Primeiro ponto. Qual é o modelo de Estado em Angola? É um modelo de um Estado securitário. É um modelo de um Estado autoritário cujo poder do titular do poder executivo é unipessoal, ou seja, o Presidente da República é um colosso, é um Deus. O Presidente da República em Angola tem o direito de matar, tem o direito de deixar viver, tem o direito de retalhar, tem o direito de humilhar e ostracizar. Tem esse direito, porque a lei lhe confere esse direito colossal. O maior instrumento que gera essa grande proteção para se dar o poder unipessoal. Hoje estamos diante de um Rei Luís XVI na versão angolana, né? Cujo slogan é o Estado sou eu. Ele é o Estado em si, mas ele é o Estado em si dentro de uma estrutura que se diz partido político. Ou seja, há uma organização institucional que está no poder, dentro que vai desmontar o conceito embrionário de Estado, que é uma trilogia, poder político, povo e território. Em Angola só existe um poder político que nem foi emprestado pelo povo, que é um poder político que nasce da base da violência e da humilhação do próximo, daquele que não concorda. Mas há uma questão aqui, desculpa cortá-lo, né? Não, está à vontade. Poxa, quando o Presidente da República chegou ao poder em 2017, havia comentaristas que alegavam que pela corrupção endêmica, sistêmica que nós enfrentávamos, e havia pessoas com poder, até generais, que tinham acesso a contas públicas, o Presidente era necessário que servisse dessa Constituição, que lhe dá, portanto, um poder unitário, né, que manda tudo e todos, para que conseguisse, de alguma forma, tentar perseguir ou tentar banir aquelas pessoas que tinham o poder excessivo. Daí a sua narrativa discursiva de que ninguém era tão fraco que não podia ser protegido e ninguém era tão forte que não podia ser punido. E ele, no encontro, portanto, no Comitê Central, ele havia dito que, ainda que forem, os altos mandatários ou altos militantes do partido podiam ser punidos. Agora, será que o Presidente tem mesmo moral para combater a corrupção? Não, naquela altura a gente entende o que é que estava-se a viver. Estamos a viver um entusiasmo coletivo, enfervescente. Estou a dizer isso por uma questão muito simples, que é uma questão factual. Estamos a sair de um coma de brutalidade política, de lesa pátria, do presidente cessando José Eduardo Santos durante 38 anos. Os angolanos queriam, de alguma forma, se libertar. Então, qualquer candidato que aparecia com uma mensagem de esperança ia ser abraçado, ia ser apoiado. Hoje transformou-se na nossa visão de análise com profundidade. O discurso do presidente não passou de populismo e de demagogia. O problema não está no João Lourenço, está na estrutura MPLA. O problema não está na estrutura MPLA, está nas instituições de Estado que não funcionam. Angola não tem instituições independentes. Angola existem homens muito fortes, muito poderosos. O Laborinho, por exemplo, é muito mais forte que a Polícia Nacional, é muito mais forte do que o Ministério. O diretor do SIC é muito mais forte do que o SIC, porque a ordem dele é uma lâmina, mas é uma ordem que ele cumpre porque vem
do comandante em chefe, então tem que se cumprir. Por isso é que está escrito nas unidades militares e policiais, e mesmo de serviço de inteligência, comandante em chefe ordena, está na cara do João Lourenço. A ordem dele é uma lâmina, é uma espada. Então a gente tem que compreender essa dimensão. Foi uma dimensão primeiro emocional, uma emoção coletiva, porque estamos a sair de um coma coletivo. Então qualquer candidato com uma linguagem como aquela que o presidente Lourenço estava transmitindo no princípio era abraçado. A questão não era a lei, a questão é a estrutura. Então o presidente Lourenço vai fazer um combate à corrupção, ok, que a gente também pode apoiar o combate à corrupção, porque a corrupção que se passa em Angola, ela tinha que ser classificada do ponto de vista jurídico um crime contra a humanidade. Um país que se roubou $1 trilhão, mano. $1 trilhão é muito dinheiro. Um país que produz petróleo, que tem quase 32 minerais e a população é pobre. O salário mínimo são 32.500 kwanzas, que corresponde a quase $32. O saco de açúcar equivale 2 vezes o salário mínimo. Isso é crime, mano. Está entendendo? O problema está na estrutura. O presidente faz, levanta a bandeira. Se tornou o combate à corrupção, se tornou a bandeira dele, da política. Que havia necessidade de se travar esse mal, esse grande câncer. Mas ele deu tudo de costa. É diretor do gabinete dele, é corrupto. A própria esposa do presidente da República é rica, não é pobre. O presidente da República tem propriedades, tem patrimônios. Até nos Estados Unidos tem uma casa. Está entendendo? Então isso fica... A questão é a ética e a falta de moral e falta de vontade. E, acima de tudo, instituições que não são credíveis. Procuradoria-Geral da República de Angola não é credível. O Pita Grosso não tem credibilidade internacional nem nacional para prender ninguém. O João Leonardo, presidente do Tribunal Supremo, é um autêntico corrupto, um bandido sem vergonha. Não tem moral para falar sobre o combate à corrupção, nem para perseguir o Copelipa, por exemplo, nem para perseguir Isabel dos Santos. Meu Dino. Nem o Dino. Então como é que o indivíduo que está no Tribunal Supremo ele é corrupto? Vários escândalos de corrupção. Não se demite. Várias denúncias. Várias denúncias, está entendendo? Então, as instituições judiciárias, ou seja, o setor dos tribunais, a justiça em Angola não tem credibilidade. O Marcelo Lopes, ministro da Justiça, é um indivíduo incompetente, que chega a ponto de ir para Portugal obrigar os angolanos a mentirem por causa do investimento estrangeiro que tem que entrar para o país. Os angolanos têm que mentir, dizer que não, que Angola é um bom país, vive-se muito bem, as crianças tomam leite, comem maçã. É para atrair investimento. Mas qual investimento o investidor? Não investe num país que não tem justiça. O que é que garante a segurança do investimento estrangeiro? É a credibilidade do setor de justiça. É a falta de intervenção colossal do Estado na economia. Tu olhas que o Estado cria loja de vender fuba, loja de vender paracuca, o Estado depois... Vamos já falar sobre políticas públicas. Está entendendo? É nessa perspectiva então, o combate à corrupção foi uma bandeira levantada, mas é uma bandeira fracassada, que não tem futuro para andar, não tem pernas. Pois, porque há uma questão aqui. Quando o presidente chega no poder, embora eu disse publicamente, até coloquei a sua foto no meu perfil, o que mais nos deixou entusiasmado, esperançoso, era de que ele tinha um discurso de facto convicto. Mas também nós esperávamos depois que se pudesse fazer uma auditoria clara, uma auditoria independente no BPC, onde todos os militantes do Bureau Político do MPLA receberam milhões e milhões, nunca amortizaram essas dívidas. Todos os militantes do Bureau Político do MPLA receberam dinheiro no BPC. Do Comitê Central. Do Comitê Central receberam créditos. As namoradas. As namoradas. Havia um desfalque na Sonangol. Não se editou até agora as contas da Sonangol. Estou a falar ainda aqui instituições de capital importância, onde saíram milhões e milhões que enriqueceram pessoas de forma muito fácil. Não se editou a conta única do Tesouro Nacional. Tanto, e olha como é que é normal. Segundo dados, o Massano, que era diretor do Banco Nacional de Angola, tinha ações no BAI. Estava a ver há pouco tempo uma notícia que o senhor Sumbula, que era PCA, por exemplo, da Indiama, está tentando Lili Pasta, né? Tinha ações com uma empresa russa num banco de origem russa. Portanto, como é possível um governante consegue ter um banco sem que para efeito se possa compreender a fonte do dinheiro? Qual é a origem desse dinheiro? E até agora
nós não temos uma explicação clara qual é a dívida pública. A dívida pública interna, quando a ministra das Finanças, a Vera Daves, assumiu o cargo, havia dito que 50% dessa dívida era falsa. Um ano depois, mudou o discurso de que a dívida pública, de facto, era... Mas a coitada da ministra, coitada, né? De uma maneira irônica, né? Da ministra Vera Daves, né? Sim, Vera Daves. Com todo respeito a uma senhora também. Mas, infelizmente, ela não foi eleita por ninguém, ela foi nomeada. Então, ela vai entrar dentro do segmento do discurso do partido, do discurso da roubalheira, do discurso da falta de empatia, entende? Sabe por quê? Porque o povo não cobra. Se a Vera Daves um dia ela tirarem ovo na cara, na rua, vai entender a raiva do povo. Está a entender? Eles não têm interesse. Eles são nomeados. Não prestam contas a ninguém. Não tem, mas isso não é de hoje. Você não pode falar agora. Por isso que eu disse, temos que olhar a estrutura do Estado de Angola, como se construiu e se cozeu o Estado que Angola tem. Angola saiu de uma ditadura de 40 anos, ditadura colonial. Primeiro sai do processo de uma colônia, quando Portugal em 1910 se torna uma república. A segunda república de Portugal que começa entre 1924 a 74, a segunda república de Portugal, com a entrada do professor o Salazar ao poder, ela acentua a ditadura em Portugal. Mas quando Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde atingem um estatuto de províncias ultramarinas, elas são colônias, mas agora são dados um cunho jurídico para suavizar a colonização de províncias ultramarinas. Nós também estamos dentro da esfera da ditadura portuguesa, que terminou, essencialmente, no dia 25 de abril de 1974. Em 1975, Angola entra novamente para uma ditadura. A ditadura suposta do proletariado e campesinado do MPLA. Quer dizer que o povo nunca teve uma margem de tempo de intervalo para viver, para se definir, para a gente construir o país, para a gente discutir as nações étnicas de Angola, para a gente criar a sociedade baseada na diferença, na pluralidade. Estás a entender? Então, quando a Vera Daves vem a público, a Vera Daves é só uma menina mimada, sem noção, que até inflacionou a moeda. Ela está aí, inflacionou. Quanto é que está a custar uma nota de 100 dólares? Quase 16 mil dólares. Então você recua. Quando ela chegou, quanto é que estava? Estava muito mais baixo. Sim. Aí menos de 40. Hoje chegamos a ser... Ele que é culpado, ela não sabe nada, é só uma gatuna. Então aquele discurso... Mas essas políticas financeiras são definidas pelo Banco Nacional de Angola. Não é só o Banco Nacional de Angola que vai definir as políticas financeiras. O que vai definir as políticas financeiras de facto num país é a produção interna. Então se Angola produz tomate, produz frango, produz arroz, achas que a moeda vai inflacionar? Se ela até começar a subir a inflacionar, nós temos controle, porque a produção é interna. Nós somos um país dependente de tudo, até a bandeira do MPLA trazem de fora. O chapéu que entregam nos comícios do MPLA trazem de fora. Mas a Prodesse não foi criada mano, esquece a Prodesse para sustituir as importações? Não, nós somos um país de brincalhões, mano. É isso que eu estou a dizer. Vamos, olha a estruturação de como foi montado o país. Angola é um Estado de direito democrático. O professor Rui Ferreira, que foi presidente do Tribunal Constitucional, ele disse que Angola é um Estado democrático em construção. Mas é impossível, isso não tem. Essas políticas não existe. Isso não é um conceito científico. Isso é a cabeça do Dr. Rui Ferreira, que atropela o conceito científico. E repare. Vou já terminar. Sim, o Dr. Rui Ferreira, ele atropelou a academia. Sabe por quê? Por causa da barriga, por causa da cumplicidade, por causa do compadrio. Faz parte da entourage do roubo. O doutor Rui Ferreira, quero que o João Lourenço saia do poder, mas não quero que o MPLA saia. Porque para se ter o privilégio, tem que se ter o MPLA. O problema, eu já disse, estão a pensar que é só o João Lourenço. O João Lourenço vai sair. O MPLA, se ficar lá, Angola não muda. Porque o MPLA tem um compromisso consigo próprio que Angola não pode desenvolver. Porque é um grupo de incompetentes. Vão só estudar bem a história da grande mamã de Olinda Rodrigues. Quais foram as causas fundamentais que levou o seu assassinato? E se rebelaram no Congo. O MPLA na guerrilha já eram gatunos, já roubavam kifufutila, quer dizer, comida dos guerrilheiros. Eles já roubavam. O 27 de maio, no MPLA, vem por esses fatores, corrupção.
Ostracização, quem estava no exterior ficou chefe, quem estava na mata, lhe empurraram para trás, falaram, você é matumbo, não fala tipo branco português. Você não estudou? Não estudaste. Você tem sotaque tipo de angolano, do sul, do norte, do leste. Está a entender? O MPLA é uma estrutura que não funciona. E quem tem o benefício disso é elementos do MPLA e as elites econômicas portuguesas, elites acadêmicas e elites políticas. Portugal sabe o que é que significa o MPLA no poder em Angola. O MPLA, enquanto estiver no poder em Angola, Portugal vai ter sempre um crescimento, porque tudo que se rouba leva para Portugal. Vai ter benefícios lá dentro. Mas agora também estão a levar para a Espanha. Está na moda. Vão ir para a Espanha. Mas nós sabemos que o contrato é com Portugal e com a Espanha agora é só por causa das eleições de 2017. Aliás, 2022. 2017, 2022, né? A questão da empresa Indra. A Indra dá o quê? Dá a facilidade do poder por via de quê? Da máfia eleitoral. Estás a entender? Então, quer dizer, nós às vezes bater... João Lourenço, não é só ele. Sim, mas a forma como está configurado o poder em Angola, o João Lourenço, uma vez disse isso, se ele quisesse de facto descomprimir a pressão sobre ele, ele devia ter apoiado as autarquias. Porque eu, como cidadão, estaria preocupado em falar com o meu autarca. Aí, que disse que quero entrar, porque mora viver no bunker, tá bem? Não, aqui é tipo como Força Suprema, tá bem? A lista anda bloqueada também. Aqui não entra novos, mano. É tipo Força Suprema. Agora é por life, mano. Não é possível, porque aqui é muito sensível e a traição aqui não paira, tá vendo? É ir mandando acima de tudo. Estamos a falar em relação ao presidente. O presidente da República precisa perceber que se fosse um pouco mais inteligente, devia ter descomprimido a pressão sobre ele. Muito simples. Com autarquias, eu, cidadão, estaria a focar a minha atenção no autarca. O presidente está muito longe de mim. Depois iria possivelmente ao governador. O nosso presidente, ao concentrar, ao manter essa constituição, que torna o poder unilateral, nos Estados onde o poder é unilateral, é unipessoal, o poder é unitário, quem decide sobre políticas econômicas, políticas financeiras, até por acaso o presidente é o alto magistrado da nação, é o alto comandante. Quer dizer, basta olhar o presidente da República, por exemplo, no nosso país. Sabe quantos vice-presidentes nós temos? Sabias? Nós temos, vou citar, temos a vice-presidente, que é a senhora a Esperança Costa, que a Constituição prevê. Mas nós temos um ministro de Estado para a coordenação econômica. Sabe qual é a sua função? Cuidar da área da indústria, da economia e das finanças. Temos um ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. Cuida de quê? Do setor da educação, da saúde. Entende? Essa que tem a competência de de vice-presidentes. Porque o ministro não pode chegar ao presidente sem que passa por ele. Então, ele tem que contratar esse vice-presidente, que está lá como ministro do Estado para a coordenação econômica. E depois temos o chefe da Casa Civil, chefe da Casa de Segurança da República. Esse chefe de segurança do Presidente da República é quem? É, de facto, o elemento que coordena as Forças Armadas, entende? O SINCE, os bombeiros. Quer dizer, nós temos aqui vários vice-presidentes. Esse modelo extremamente burocrático limita com que, por isso é que nós vemos, o antigo vice-presidente era menos famoso que um saco de arroz. Porque ele não exercia a sua competência. O presidente está ladeado de outros vários ministros de Estado, chefe da coordenação econômica, coordenação social, coordenação para a área de defesa. Portanto, nós temos aqui um modelo de gestão muito burocrático. E daí o presidente sente-se confortável com esse modelo. Portanto, e outra questão que temos que abordar aqui. Não se pode falar de combate à corrupção se de facto nós não tivemos instituições de direito, como dilo e bem, instituições vocacionadas para garantir a justiça. Por exemplo, o Dr. Rui Ferreira, que estava a participar no Congresso e que trouxe uma outra abordagem científica que ele inventou por meio da bajulação ao MPLA, ele agora inventou um outro sistema, né? Portanto, outro regime, que é democracia em construção da bajulação do MPLA. Foi ele que hoje tornou os deputados nacionais meros instrumentos para levantar a mão. Por isso é que até hoje, olha, a própria presidente, quando um deputado critica o outro, ela se insurge. Por quê? Porque o deputado nacional em Angola, que devia, e uma das suas competências, e eu estava aqui no site do Tribunal de Contas, né? No artigo 104, na linha 4, estabelece que
que o deputado é o representante do povo. É ele que fiscaliza o quê? O orçamento. E o nosso deputado de Angola não fiscaliza absolutamente nada. Por quê? Porque o acordo 319/2013 veta, limita com que o deputado vai visitar uma escola, questiona, entende? Então foi o Rui Ferreira que levou uma equipa de juízes do Comitê de Especialidade do MPLA, foram até o IS, em 2013, aprovaram um acórdão 319/13, que limita com que um deputado, por exemplo, vá fiscalizar um diretor de uma escola, um diretor, um ministro, um vice-ministro. Então, todas as artimanhas jurídicas fazem com que nós não tenhamos condições de combater a corrupção. Não se pode combater a corrupção quando o deputado, que representa o povo, aprova o orçamento, mas não fiscaliza. E todos os anos aprova-se a Conta Geral do Estado, e que representa o exercício econômico de um ano dos governantes. Não, assinamos que não, esse trabalho foi feito, mas obras não acabadas. E para o outro, basta analisarmos a riqueza dos nossos magistrados em Angola, do Ministério Público e Judiciários. Quando o presidente orienta a ministra das Finanças para oferecer casas nos condomínios, oferecer milhões, imagina, no ato eleitoral, os nossos juízes do Tribunal Constitucional receberam milhões e milhões, na ordem de 200 milhões de dólares, ou 100 milhões de dólares, como gratificação por terem prestado o serviço ao MPLA. Então, quem combate a corrupção? O povo da República. O ano passado, o antepassado, antes de começar aquele problema com a Igreja Universal, todo mundo não sabe, pensou que não, foi o governo, instituições trabalharam e foram descobrir o sistema que estava de vasectomia na Igreja Universal, a exportação de capitais para o Brasil. Aquilo o sistema já sabia, o sistema já dominava. O problema é que, como é que começa o problema? Começa o problema com a Igreja Universal porque a Record havia noticiado um esquema de branqueamento de capitais da primeira-dama. Entende? A partir da Orion, aquela empresa que fazia lavagem de capitais no Brasil, e quando a TV Record apresenta aquilo, o sistema coloca assim, usa alguns pastores angolanos revoltados, até pé fora na lente, e sai o problema. Então não se pode trabalhar no Estado para proteger o interesse de grupos. E o presidente da República é rico também. A sua família é rica. Basta olhar hoje em Angola, em Luanda, quem produz carteiras para Nicolas Luanda, sabe quem? É o sobrinho do presidente. É o irmão do presidente. O general Sequeira Lourenço é que está a produzir carteiras no Zango 3. Mas isso é monopólio da produção. A questão não é ser um monopólio, mas não sei se é aquilo que eu chamei a atenção. Se a gente não desconstruir o modelo do Estado que a gente tem, ou no mínimo não vamos compreender, vamos pensar que isso é um acidente. Não. Isso é um propósito. Por que não existem as autarquias em Angola? A questão é muito simples. O MPLA não quer perder o poder hegemônico. O MPLA é um partido hegemônico, ou seja, o Estado não existe, existe o MPLA. Imaginemos só se acontecem autarquias em Angola e o MPLA perde 50% dos municípios. O MPLA, para se manter no poder, é preciso ter o Estado capturado, é preciso usar o dinheiro do Estado para pagar os serventes. O administrador do Cazenda é cachico do MPLA. O administrador de Cacoaco é cachico do MPLA. O comandante da polícia de Belas é cachico do MPLA. O comandante da polícia no Chitembe é cachico do MPLA. O MPLA usa dinheiro público, paga os seus capatazes para manter o poder hegemônico. Não é que o presidente Lourenço não tem vontade de fazer as autarquias. Ele sabe que não pode fazer. Está a entender? Não pode fazer porque o MPLA vai perder o poder hegemônico. Ou seja, como é que o MPLA vive? Vive na base da aprovação orçamental. O Orçamento Geral do Estado, quando sai, está cabimentado para pagar todos estes serviços sujos. Não vão parar para os governos provinciais. Não são divididos nas administrações. Então, quer dizer, sai de um poder de top para um poder intermediário para um poder de base. O top é o governo, o intermediário são os governos provinciais e o de base são as administrações. Paga todo mundo, que é para manter o poder. Vamos inviabilizar as autarquias, porque se o MPLA perde 50% dos municípios, então vai ser obrigado a dividir o bolo orçamental com quem ganhou, de facto, as eleições naqueles distritos.
Mas também ainda que realiza eleições, vem pela com eleições, não vai perder. Está a entender? Então ele não tem esse interesse. Porque o poder hegemônico fica ameaçado. Vão prometer eleições, o pacote está a faltar, preencher. Não vai acontecer se não houver pressão. Só vai acontecer se houver pressão. E essa pressão tem que sair agora de uma esfera político-partidária para uma esfera mais cívica. Porque, por exemplo, nós a fazer o 360 graus, a ideia que se tem os jovens do MPLA, aqueles cyberativistas, estão sempre aqui a escrever, são da UNITA. Mas nós não somos da UNITA, nós não somos militantes. Nós nos solidarizamos com causas. Por exemplo, a alternância. É importante que se tenha alternância. Mas é importante que se discuta o país. Não precisa. O presidente, o Agostinho Neto esteve lá, o presidente dos Santos, o presidente Gelo está lá. Ok. Já discutimos o país. Já sentamos numa mesa para se reconciliar. Até a paz, que se diz de todos, é um artifício do MPLA. É só o MPLA que realiza a paz. Está entendendo? Quando a gente diz que essa paz não presta, eles dizem, olha, isso aqui é uma ameaça à estabilidade nacional. Mas estabilidade, quanto estabilidade se a gente está a passar fome? Não, para eles estabilidade é quando eles estão a conseguir roubar. Está entendendo? Nós estamos a viver uma desordem política, econômica, administrativa, educacional. O país está em debandada. A Angola não tem rumo, meu mano. Não tem rumo. O governo do MPLA não consegue apresentar uma solução. A única solução da Angola ou vem de uma alternância política, ou vem de um pacto de regime. Está a entender? Tem que se admitir que existem angolanos intelectuais. Temos de ter coragem para discutir Angola. Sabe, Gangster, é assim, bro. Eu estava a analisar uma questão muito séria. E às vezes muitos pensam que eu tenho tanto, né, animosidade com o SINS. Não. Eu percebi a importância do SINS. Os serviços de inteligência e segurança do Estado são importantíssimos para qualquer Estado que tem metas a alcançar. Repare que o SINS também faz negócio. O trabalho do SINS, há uma empresa Progem. Isso aí não é sério, meu. O SINS de Angola, o SINS também tem a empresa Progem. A Progem tem hotéis, tem restaurante. O SINS também de Angola faz negócio. O SINS de Angola por isso é que vocês veem muita gente em Angola. Tem clínicas em Angola, postos médicos são do SINS. A Progem, que é a empresa do SINS, quer dizer, não é possível um país, instituições de capital importância para a segurança do Estado, para manter a soberania, também faz negócio. O SINS tem a empresa Progem, que tem hotéis, que tem centros médicos, clínica, que tem, quer dizer, como é possível o SINS também faz negócio? Não, mas eu vou terminar, meu irmão. Há uma empresa do MPLA, é um consórcio que o MPLA tem, chamado GFI. A empresa GFI, o consórcio GFI, foi fundado pelo MPLA em 1992. Essa empresa GFI tem ações em várias empresas, no Banco Sol, tem ações na Movicel, tem ações na LAC, quer dizer, o MPLA tem ações na Petrolífera. Há um consórcio que o MPLA tem. O MPLA tem ações na Cuca, por isso é que vocês viam no passado. A Cuca custava muito barato. Quando o partido também faz comércio, vai competir com quem? Com comerciante. Vai competir com empresário. Portanto, o partido que devia governar Angola também é comerciante. Agora também comprou também IAS, que está a fazer táxi em Luanda. Nós temos aqui um problema. Sobreposição de competências, confusão administrativa. O MPLA, a vocação dele é governar e não fazer negócio. O MPLA, aquele Banco Sol, é um banco especificamente do MPLA, por intermédio da GFI. E olha, por exemplo, o governador de Luanda, Manuel Homem, como se chama o governador Luís? É o Luís. Que era ministro das Telecomunicações. O não sei que é da Rocha, um bandido aí que fez desaparecer os foguetes ou os satélites. Ok, da Rocha, né? Carvalho da Rocha, né? Ele tinha que estar na cadeia. Aquele senhor e o governo de Luanda tem uma empresa dentro da Movicel. Tem uma empresa. Eu quero aqui instigar até a PGR. Amanhã vão a Movicel e vão perguntar a empresa GIA. A empresa GIA é uma empresa pertencente ao ex-ministro de Telecomunicações
E também o Manuel Homem, quando era responsável de telecomunicações. Foi ministro da Manuel Homem. Portanto, nós temos aqui pessoas que recentemente o próprio Manuel Homem vedou um terreno por detrás da Sonangol, Bona Sonangol no Quilamba. Como é possível governantes que devem prestar conta são os mesmos que estão a fazer negócio? Como é que o CINSE faz negócio? Como é que o MPLA faz negócio? Como é que o governante faz negócio? Há uma empresa, e vê como é que não são sérios. Nós estamos a combater a corrupção. O PCA da Angola Telecom, com o senhor Adilson, é também PCA da Movicel. Teve processo na PG, arquivaram o processo. Olha como a Movicel está a morrer. Eu vi aqui um comentário, estou a comentar isso porque eu vi aqui um comentário de alguém que disse, não, olhem para Africel. Tá, claro. Mas vê como a Movicel está a morrer. Porque na Movicel, eu aqui, Geraldo Notícia, vou trazer dados concretos da Movicel. Há uma empresa GIA em que todo o dinheiro é pago por essa empresa, que pertence a Manuel Homem e o governador do IGE, que era ministro das Telecomunicações, que fez desaparecer pelo satélite. Nós temos aqui pessoas, se de facto nós, a PGR, fosse séria, nem até seriam governantes. Como é possível, e aqui uma denúncia, e os jovens às vezes não nos percebem, eu visito muito o site do Tribunal de Contas. No site do Tribunal de Contas, há um acórdão. Desculpa, mas não está, vai já falar. Permita-me, meu irmão, vai já falar. Há um acórdão número 19/17, em que o Tribunal de Contas criou uma comissão. O senhor doutor João Pembele, Domingos José, Teresa da Silva, Maria Eufêmia Espanhol e Isabel Fortunato, que efetuaram uma auditoria nas contas do Ministério do Ambiente em 2011. Entretanto, em setembro de 2011, não é? Efetuaram essa auditoria, descobriram que a antiga ministra, a senhora Fátima Jardim, desfalcou o Estado. Eu estou a falar com dados, estão aqui. Esses dados, manos, estão no site do Tribunal de Contas. Onde a senhora Fátima Jardim, eu vou aqui apresentar os dados, porque às vezes não estamos falando de combate à corrupção, não. Em 2009, nesse exercício, ok? A senhora Fátima Jardim, ok? Mandou emitir bilhetes de passagem a favor de cidadãos que não eram funcionários do Ministério. O senhor Manuel Gomes, bilhete de 200 mil, o senhor Manuel Gomes, a senhora Esperança Costa, pessoas que não eram funcionários do Ministério do Ambiente, estavam a receber bilhete de passagem para viajar em nome do Estado, mas não eram funcionários do Estado. Tinha a senhora Joana Souza, Manuela Gomes e Tomar Rum, e Rafael Neto e Simão Santos. E no mesmo ano ainda mandou emitir bilhete de passagem para José Guerreiro. Está aqui todo o dinheiro. Ricardo José, José Martelo e Ana Vera, okay? Esperança Costa. E ainda no outro fim, e para o outro, ainda em 2019, a senhora mandou levantar dinheiro no Banco de Poupança e Crédito para os seguintes valores. Está aqui todo o ordem de saque. Portanto, nós estamos aqui a ver, tem toda a documentação dessa senhora. Mas alguém por acaso ouviu esse dado a passar, essa informação a passar na TPA? Se nós estamos a combater a corrupção. Em 2017, houve esse acordo, 19/17. A senhora Fátima Jardim, o que aconteceu? Apenas foi exonerada e foi esquecida. Não, foi esquecida não. Ela hoje é embaixadora de Angola na Itália. Oh, sério? Sim. É embaixatriz? Sim. É embaixatriz. Olha só. Alguém que roubou o Estado na ordem de 52... Naquele ministério durante quase 2 décadas. Alguém que roubou o Estado na ordem de mais de 52 milhões de kwanzas foi exonerada e foi como embaixatriz na Itália. Quer dizer, o Presidente da República, João Lourenço, tem moral para combater a corrupção? Esse dado que estou a citar está no site do Tribunal de Contas, onde o acórdão número 19/17. A senhora que roubou o Estado, hoje é embaixatriz na Itália. Acham que o MPLA é possível combater a corrupção? É verdade? Para não falar, não, está a perseguir o velho do Zaire, esse é um corrupto confirmado, fica lá no Zaire. Mas estão aqui dados concretos.
Mas não interessa, não interessa. Não interessa. É mesmo na base do modelo do Estado, tá vendo? Porque nós estamos a viver agora a terceira fase de humilhação, de ostracização e de domínio como povo. Por exemplo, eu estou a querer dizer isso por conseguinte a personalidade dos 3 presidentes que Angola já teve, naturalmente. O Agostinho Neto é considerado aquele que criou o estado do medo, do terror, dos assassinatos seletivos, que criou a política de exclusão da força e da brutalidade. O presidente Eduardo Chaves é aquele que a sua governação de 38 anos deu uma grande lesão do Estado, tá vendo? Um crime de lesa pátria, tá entendendo? Em todos os setores, em todas as esferas da vida, socioeconômica, política e cultural. Tu vês que não existem instituições que funcionam em Angola, tá entendendo? O angolano é um cidadão sem valor, do ponto de vista internacional e sem peso de sustentabilidade interna, ou seja, um estrangeiro te dá na cara em Angola. A polícia aparece, é capaz de defender o estrangeiro porque vão lhe meter dinheiro no bolso. Não é capaz, é assim que acontece. Sim, vai receber o SIC vai prender vietnamitas, os vietnamitas entram no carro, tem até um vídeo aí a rolar nas redes sociais. Mas depois de uma conversa com uma senhora, meteram um dinheiro no bolso do agente do SIC, os vietnamitas descem do carro e vão para as suas vidas, continuar na labuta. Mas você vê como é que o SIC, por exemplo, entra nos bairros e como é que faz nos nossos os meninos do bairro que são gatunos. Sim. Fuzila até, executa até à frente dos pais, em esta pública, em plena luz do sol. O lança-pátria tem tudo isso. Esvaziaram a cidadania. O angolano não é apenas um habitante no espaço geográfico. Esse espaço geográfico nós chamamos Angola. Tem 1.246.700 km². 33 milhões de habitantes. Porque o cidadania, é uma duplicidade entre direitos e deveres. Nós só temos deveres a cumprir, os direitos foram todos cortados. Agora, o terceiro ponto fundamental é do presidente Lourenço, que vai deixar Angola num abismo profundo. Sabe por quê? Estamos a assistir o fim da soberania nacional. Aquilo que ia nos dar o respeito e a dignidade como povos está a morrer. Sabe, está a morrer aonde? Nessa miséria absoluta que a gente vive. E automaticamente, nessas políticas públicas que fracassam, que elas são sustentadas com dívidas externas astronômicas. A Angola está amarrada, quer dizer, fechou a vida das populações de Angola que vão nascer, as próximas gerações, estão todas elas acorrentadas no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, no Israel, Portugal, na Alemanha. Está a entender? A dívida é tão astronômica. E depois tu tens o preço do barril do petróleo, que até chega às vezes na ordem dos $100. E estamos a vender há quase 2 anos, num preço favorável. Mas onde é que vai parar o dinheiro? Também ninguém explica. O presidente da República. É tanta dívida astronômica que o país está amarrado à soberania. Tu olhas para Angola, no setor de base, intermediário e superior, dificilmente vai encontrar angolanos a tomarem conta do comércio. Os empresários angolanos estão falidos. Ou quem tem dinheiro não quer investir. É por isso que quando houve aquele ataque, né? Isso, são outros assuntos. Por isso é que tu vês que ninguém quer investir no país. Os angolanos preferem tirar aqueles que têm dinheiro, uns roubados, outros por via do próprio trabalho. Preferem tirar o dinheiro da Angola, levar para Portugal, levar para a Espanha, levar para os paraísos fiscais. Está a entender? Porque não acreditam, não há consumo. Se não há consumo, não há economia. Então uma população que come gato, se normalizou isso. A ideia do angolano é comer gato é normal. É para vamos comer gato, vamos matar cão. É normal. Estás a ver o nível de mentalidade que o MPLA conseguiu criar. Está vendo? Mas diga-se aqui, o presidente da República foi mesmo pouco inteligente. O senhor é fraco. Porque não viu especialistas. Muitas das vezes... Mano, ali não tem especialista. Os que estão fora, não os incompetentes de dentro. Não se precisa. Porque aquilo é uma sociedade da exclusão. Até para você ser cantor que bate em Angola, tem que ser do MPLA. O Matias Damasio é do MPLA. Achas que o Matias Damasio não vai ter maior protagonismo do que o MCK? Quem é o MCK na visão do MPLA? É um subversivo. Está entendendo? Tu tens que olhar, é o modelo de sociedade que a gente tem. É partidocracia. Para ser o melhor jornalista, para ser o Ernesto Bartolomeu, tem que ser jogador. Para ser o melhor jogador, tem que ser cachico dos dirigentes do MPLA que estão na Federação Angolana de Futebol.
Para uma miúda ir para a seleção da handebol tem que dormir com um treinador que é do Comitê de Especialidade do Desporto do MPLA. A miúda vão lhe dormir que é para lhe meter na seleção, mano. Concurso Miss, aquilo é uma prostituição legalizada. Mano, é isso que eu estou a te dizer. Até o Mister, meu, os jovens estão a virar mesmo só para ser Mister. Há uma promiscuidade, a consciência da pobreza generalizada associada à ignorância. Não existe ética naquele país. Mano, quando a gente se tivesse que pegar uma lupa para ver quem é inimigo do povo, quem é criminoso, o burro político todo do MPLA estava na cadeia. Porque aquela estrutura. Estás a entender? Porque nós aqui, todos delinquentes. Mano, aquilo tudo é só gatudice, só querem aprovação do orçamento. Por isso que eu disse, existe o poder superior intermediário de base. Está entendendo? Então isso está dentro da lógica e no imaginário deles do poder hegemônico. Tem que ter um poder hegemônico. Não se pode esvaziar. O MPLA se perde as lundas, perde diamantes. Tá entendendo? Eu estava a ver. O MPLA se perde cabinda, perde petróleo. Então, perde os aires é muito isso que eu mais. estou a dizer. Então não lhe interessa fazer ou realizar eleições autárquicas em Angola. Lhe interessa é adiar sempre, enquanto vamos encher os bolsos e vamos manter o poder hegemônico. Há um poder em Angola que é hegemônico, mano. Eles matam, eles perseguem, eles te assassinam o teu caráter. Está entendendo? Você toca nas rádios que eles quiserem. Então, se a televisão é pública, até Zimbo hoje passou para o setor de gestão pública, como é que o Nimian Simbe não vai na televisão para ir falar? E também se fala, não fala nada, coitado. É também um instrumentalizado. Não, o Nimian Simbe até é coerente. Não é coerente. Não, pode ser crítico. É sério. Não é sério. Sabe por que Vou te dizer por que não é sério. Com todo o respeito que eu tenho do professor. Mas ele tem uma estrutura histórica, que é a FENELA. Hoje um ativista tem mais nome que a FENELA. A FENELA ficou um monstro mórbido que está a dormir na história. Na FENELA, quando você vai lá, aquele momento você estava só a jogar carta. É isso que eu estou a te dizer. Então, quanto tempo de namorar? Eu tenho 75 anos, namorei a fulana. Sim, o presidente está à espera só do dinheiro que cai por via do parlamento. É só isso. Trabalho do SINSE, matar. Está a entender? Porque a FNLA tem história. É o primeiro, a primeira frente. A FNLA é uma junção entre a UPA e o PDA, né? O Partido Democrático de Angola e a União dos Povos de Angola. Vai dar origem de uma frente de libertação. Está entendendo? Como é que hoje a gente não fala da FNLA, mas você fala do MPLA, e o MPLA diz que o 4 de fevereiro é data dele, que os heróis eram deles. Que o Agostinho Neto é o pai da nação, mas qual é a nação? Se ainda vivemos num processo de exclusão étnica. Vê o que acontece nas Lundas. Vê o que acontece com o leste. Zona toda cheia de diamantes, população vive. Um pandemônio. É um inferno. Olha o sonho. Nós fomos no Zaire, você viu o Zaire. Uma província que produz petróleo, quase 40% de todo o petróleo produzido em Angola sai de lá. A população vive assim. Hã? Quer dizer, o dinheiro que sustenta na agosto é do petróleo. Que sustenta o petróleo, certo? E o Zaire, o governo comprou um mini autocarro, foi a conduzir entre o mundo. Que esse povo também está... Não, a culpa não é do povo. Não é o povo. Não olhe o povo. O povo é consequência. O povo tem que despertar. O povo é consequência. Você não pode passar fome e continuar obediente ao Eu sistema. já entendi, mas cuidado que até indivíduos cultos, quando o estômago rói de fato, se não tiver ética, não tiver espiritualidade, a mente bloqueia. Então quem é o povo? Quem é o povo? Quem é o povo? Num país em que aumentou-se várias denúncias sobre tráficos de órgãos humanos, o SIC não aparece, o CINSE não aparece. Mas se você dizer assim, João Lourenço não presta, o artigo 33 do Código Penal vai ser acionado. Na hora. E vê, por exemplo, né? Houve denúncias públicas sobre o esquema de corrupção do governador, ou seja, do administrador do Kazenga, o ex, o Tomás Bicas, né? Houve denúncia pública. Você ouviu a PGR a trabalhar, o SIC a trabalhar com muita garra. Mas se fosse já um ativista, em 3 dias você estava a ser julgado. Não viste o Cláudio Willi, por exemplo, o ataque. A família do Cláudio Willi. O outro exemplo aqui que eu vou te dar, vê o que está acontecendo com a família do Mangenas em Moçambique. Achas que isso é justo? Isso é um Estado. Esses indivíduos que estão no poder têm coração, têm sensibilidade.
Onde tem crianças, quer dizer, você que se lixa as crianças e tudo. Crianças estão a viver sofrimento de mais velho. É justo. E os jovens, o senhor está a apresentar matéria probatória, áudios, tudo. nomes. As pessoas não agem. Mas vai agir para quê? Se é conluio, compadrinho. Aquilo faz parte do esquema, é uma estrutura, mano. Nós não temos presidente da República. Você não pode olhar para isso, mano. Não é só isso. Não é olhar o presidente nós só. não temos, não tem nada. Esse que eu tenho incompetente. Não sabe nada, é incompetente. Olha a estrutura. Olha a sua estrutura, como fizeram ao ex-presidente José Eduardo Santos. Cota não vale nada. Não, eu estou a dizer, olha a sua estrutura. Já entendi. Sabe por quê? Desculpa lhe cortar, meu irmão. Quando o presidente chega ao poder, nota o discurso que ele fazia, como começou a moldar o comportamento social. O presidente tem uma palavra a dizer. É o alto magistrado, mano. É que nomeia tudo e todo. Como é que ele não age perante essa questão que está a envolver crianças? É incompetente, mano. Mas foi ele que disse no discurso dele, na primeira conferência de imprensa no Palácio da República. Ele disse e foi claro. Quando houve aquele problema do desporto na federação, falou. Falou. Yeah, Quando agora está a envolver crianças. Eu já entendi. Ele não foi criança, presidente? Nasceu adulto. Mas o problema é a estrutura. Não, mano, ele é o alto mandatário da nação. Tem que dizer alguma coisa. Nós não podemos olhar máfia com governo. O MPLA, insensível. Vê o que é que eles fizeram no José Eduardo Santos. Não. Como é que um velho daquele que faleceu, a família não consegue chegar até o topo do país visitar? Que tipo de... É sempre dentro da Quer entender? É a mentalidade coletiva. Mas quem está a proibir? Ele, o presidente. Eu estou a dizer, ele tem estrutura. Porque o MPLA, sabe o que está a fazer? Está a empurrar ele no fogo. Porque também muitos deles deixaram de comer. Está a entender? Não, mas ele é mau, Ele pode ser mau, mas eu estou a dizer, ele vai sair, o MPLA vai ficar. O que é que vai mudar? Vai outro bandido de novo. É isso que eu estou a dizer, a culpa toda ali. É o MPLA que tem o poder hegemônico. Sabe, meu irmão? Agora, o presidente, ele tem uma coisa fundamental, ele tem a lei rei, mano. Tem a Constituição. Ele é colosso porque o Carlos Feijó ajudou. Um Bunitini ajudaram. O Marcelo o Santo Mendes, o Marcelo Rebelo de Sousa ajudou o presidente de Portugal. Então, a consultoria não veio a partir dos próprios escritórios do Marcelo Rebelo de Sousa. Aquela quantidade que fabricaram numa área, trouxeram a Angola, né? Então, você tem um... E visto na conferência, o mais velho Feijó a lamentar, eu sou desempregado. Quer dizer, o mais velho está preocupado com o cargo, nem sequer se preocupou em pedir desculpa pública sobre a Constituição que nos venderam, uma Constituição ditatorial. Eu acho que é assim, meu irmão. Calma. Eu defino a governação como uma casa, não é? A história de uma casa tem hierarquia, certo? O presidente, como alta hierarquia do país, tem uma palavra a dizer. Embora que nós temos aqui que apelar que tem de haver separação e independência das instituições. Mas o presidente, primeiramente, como uma figura moral do Estado, como um ser humano, tem alguma coisa a dizer. Foi eleito. Se elegeu na CNE. Então pronto, aí é que está a questão. E de quem é a CNE? É do MPLA. Quem é o Manico? Manico é do MPLA. Está entendendo? O Manico... Até árbitro de futebol, árbitro. Há uma miúda, que eu esqueço o nome, uma jovem, uma senhora, né, no bem, que apoiou a campanha da UNITA em 2022, das últimas eleições. Quem é? Eu sei que o nome dela no fim termina com Canga. Quero mandar aqui um abraço e solidariedade. A senhora está sendo perseguida até hoje. Por ter apoiado a oposição. Está entendendo? Lembra-se que eu te disse? Do poder em tridimensão. O superior, o intermédio e o base. O superior é a estrutura do governo. O executivo. O intermédio são os governos provinciais. O base são as administrações, porque nas administrações tu encontras todos os setores que têm o setor executivo. Não vai encontrar o diretor, o delegado. Obras públicas, sim. Não sei o que, área social. Não um pequeno governo, naquela circunscrição. Então pronto. Estás a ver? Quer dizer que aqueles indivíduos do Bengo estão a olhar a senhora, querem lhe comer a qualquer custo. O que está em causa não é mais cidadania, é partidarismo excessivo. Ou seja, o MPLA criou um modelo de comportamento. Se tu não tocas no microfone do MPLA para falar dele viva, você não vai comer, está excluído. Olha, até falando disso, bro, eu quero mandar uma saudação especial ao meu amigo, né? A nossa relação rompeu um pouco porque ele é bajulador e eu sou a favor da nação. O doutor Tiago Fernandes, a partir do IS,
que hoje foi, ou seja, durante os meses, foi nomeado como administrador municipal de Cangola, no IS, e vi-lhe numa foto a inaugurar uma ponte de terra batida. Cortou fita, quer dizer, parabéns, mano. Eu sinto muito ser de Tiago Fernandes, a partir do IS, que durante todos esses anos apostou na formação da bajulação cancerígena, e hoje vê-lo, ou ao vê-lo, a inaugurar uma ponte de terra batida, eu pergunto, calma, o sangue novo do MPLA que diziam é esse? São piores, jovens. Sangue novo, um jovem numa era moderna, globalizada, de tecnologia, ou estão falando de nanotecnologia, estão a inventar coisas maravilhosas. O meu amigo, Dr. Tiago Fernandes, na Cangola, Luís, foi cortar fita numa terra batida. Só queria te dizer Nossa. Só queria dizer Os jovens do MPLA são mais perigosos que os cotas. A juventude da JMPLA é muito mais perigosa do que os cotas do MPLA. Não brinca. Mas ainda bem, falando da juventude, né? Nós somos, e sempre foi propalado que nós somos a força motriz da sociedade, certo? E todas as políticas públicas gizadas por um governo, qualquer Estado, visam alavancar a vida social e, sobretudo, focalizadas às jovens, que são a alavanca para o futuro. E hoje vê-se o êxodo populacional expressivo, angolanos abandonarem o país, atrás do passaporte. O que de facto está a falhar? O que devia ter sido feito para mitigar esse problema? Há aqui algo que a gente precisa analisar com profundidade, está vendo? Quem é a juventude de Angola? Somos nós. Isso é uma pergunta muito reflexiva. E é retórica. Né? Entender quem é a juventude de Angola? Eu penso que a juventude de Angola, quando se define juventude de Angola, é aqueles na visão do MPLA que estão ao lado da sua bandeira. Veja só como é que é formado o Conselho Nacional da Juventude. O trabalho do o mano de Cabinda, mano. O trabalho do Isaías Kalunda não está entrando. é considerado o líder da juventude, né? Mas ele anda com uma camisola onde tem o rosto do presidente João Lourenço. Mas ele diz que está com ele ali como presidente da República, não presidente do partido. Não. Não existe presidente da República sem ser presidente do partido. Em Angola não existe. Essa é a lógica, está entendendo? Estou a perguntar qual é a juventude? Ele está gordo mesmo, Tá que distribui as casas e tudo. Qual é juventude? Qual é juventude? A juventude em Angola é aquela que está naquela esfera orbitacional do Conselho Nacional da Juventude e do MPLA, na JMPLA. O Move Angola, está a entender que saem à rua, tem que fazer agora uma marcha em apoio ao líder. Em apoio ao líder. O líder está incompetente. Mas o líder está a fazer o quê? Está incompetente, não sabe nada. Então, se a gente não desconstruir quem é o jovem de Angola, eu acho que o jovem de Angola é o indivíduo excluído. Mas eles também têm direitos, né? Não, tem. Todos os jovens têm direito, mas eu olho que os jovens de Angola são os indivíduos excluídos. Porque ainda aqueles que também têm direito, também não têm nada, estão desempregados, só estão a gritar viva, não têm nada. Não, eles vêm da esperança. Você acha que um jovem vive na esperança? Não, é para lá trabalhar nisso. O jovem vive no presente. Esperança é para criança. Para miúdo que vai nascer, para miúdo que está aqui com 2, 4, 5 anos de idade, entende? Mas nós aqui em Angola temos esperança. Mano, futuro da manhã. Você ainda é futuro da manhã? Não vai ser futuro como na casa dos 40. Você ainda é futuro da manhã. Na casa dos 40. Você ainda é futuro da manhã. É impossível. Para o MPLA, bro, você ainda é futuro da manhã. Não, eu não caio nessa lógica. Eu sou futuro da manhã. Porque você é emancipado, nós somos emancipados, então essa lógica para nós não entra. Isso é um discurso de jargão vazio, isso não entra. Está entendendo? Qual é a juventude? Isso aqui é a pergunta. Você quer fazer jovem de 40 anos, de 35 de futuro da manhã? Está entendendo? O Pombolo está rico. Está milionário. Tivemos um problema muito grave. Eu fui expulso no IS por causa do Pombolo. Está entendendo? Pombolo é extremamente corrupto. Eles travam a tua vida por uma anestesia mental que tu vives numa esperança que não existe, não vai acontecer, mas na Angola. Cissa, estou a falar assim do fundo do coração. Olhando os relatórios internacionais, que a gente estuda os dossiês, Angola não tem futuro. Mesmo que entrar ainda um governo que não é o MPLA, esse presidente vai ver muita poeira. Se não tiver peso, peito, e não for um presidente que tem que ter um discurso de inclusão. Porque nós não podemos estar a construir cada vez mais uma sociedade de perseguição. O João Lourenço não pode ir para o poder, que depois quando sair temos que lhe seguir, está errado. Está entendendo?
Epá, o Agostinho Neto, o José Santos subiu, depois, perdão, apagou a história, depois o Zé Du subiu. E vê se conta como é pequeno. Eu vi uma foto, pá, me indignou. Eu sempre fui crítico ao antigo presidente, não concordo com muita coisa. Mas vamos coisa, mas eu acho que o presidente da República está a ser muito pequeno demais. Vi uma foto num gabinete do MPLA, onde está ele, à esquerda, no meio hoje ainda, à direita, Agostinho Neto. Quer dizer, ele está inclusive a excluir a história do outro. E nós, se quisermos de facto construir um país para todos, qual a necessidade do outro que já morreu, já é falecido? O que é que se ganha excluindo o outro na foto? Hoje a juventude angolana continua refém a uma visão de futuro. Tantos projetos foram implementados. O Bué está onde? Se o país não tem futuro, o Bué. O MPLA só tem que sair do poder. O povo só tem que pro jovem. Não esquece isso. Não é pro jovem. Como é que são os projetos? Os projetos entram com um único objetivo: saquear o erário público. Empreendimento juvenil. Não tem empreendimento de nada, mas num país que até lapiseira você importa. Eu estou a dizer, até a própria bandeira do MPLA, eles compram lá fora, mas a bandeira do MPLA não tem fábrica em Angola que produz as coisas. Até para material de campanha tem que vir do Brasil, tem que mandar da China. Isso é grave. Há um ponto aqui importante. Eu me recordo de 2012, estava na universidade, então o Luís precisava de jovem que fala inglês, que pudesse ir numa conversa juvenil no Egito. E eu fui chamado por um amigo, fui lá no governo provincial do Luís, perguntar, dos nossos? Eu disse, não estou a entender. Você não está na esfera. Dos nossos como? Não, tem que ser dos nossos para ir ao Egito. E quando nós fomos aprender na escola, onde eu dava aula no ensino médio, dos nossos? Eu perguntei, sim, sou angolano. Quer dizer, há uma explosão total em outras províncias. O Cota William uma vez escreveu, contamos uma história. Ele tem um amigo que foi ao banco fazer um pedido de um crédito. Mas ele ia lá sempre, ele atendeu muito bem. Mas muito bem mesmo. Então ele tinha sempre a esperança que o crédito ia cair. Está vendo, né? Mas uma vez se encontrou com o Cota William Toné no banco. E saudou. Como é? Calma, já é para você, não vim aqui buscar um crédito, mas aí como é que está certo? Não, vai acontecer. Não vai acontecer. Até o PCA é uma pessoa excelente, me recebe bem, tomamos café, conversamos muito. E, eu tenho aqui até o meu documento, vê só, Cota William Toné, leu o documento. No canto do documento aqui embaixo, assinaram não recebido. E depois escreveram D.C. Sabe o que é que significa isso? Quando o William Toné disse, hoje o meu documento tive documentos com esse código. Não sabe o que é que isso significa? Não, deixa cair. Está a entender? Porque você não faz parte do ciclo, você não é dos nossos. Ele na esperança que vai receber, está a ser bem amanhã, não, fica calmo, vem depois. Afinal, no documento onde assinaram ser recebido, meteram um DC. Quer dizer, é um código interno. Esse aqui não é dos nossos, deixa cair. D.C, deixa cair. Você acha que isso é país? DC. Achas que isso é país? Não temos futuro, mano, não vale a pena inventarmos. A roda já não se inventa, está feita. O angolano quer inventar uma roda quadrada, triangular. Mano, o país não vai andar. É uma história muito triste. Eu participei no curso da polícia em 2011. Não entrei. Então fui reclamar no Luís. Encontrei uma pessoa a ser escrito Zaire. Mas também valeu para não entender. Podia ser um boelho a ser brincado na polícia. Tá entendendo? É para começar a mudar, as condições ainda não estão assim, né? Favoráveis. Mas já é preciso montarmos, vamos mesmo começar a campanha a partir de terça-feira, meter já o banner no ar e começar aí fazer o coisa. Mas há uma questão aqui, eu acho que há questões muito sérias. A juventude não pode continuar a viver de expectativas. E quem detém o poder governativo deve tomar a peito a situação. O país descarrilou substancialmente em todos os domínios. E eu declino essa responsabilidade a quem disse que viria para corrigir o que estava mal e melhorar o que estava bem. O nosso presidente perdeu-se porque não viu as pessoas e não sei se ainda vai a tempo. Não, já não vai. Porque está amarrado, o senhor não ouve e evidenciou cada vez mais a sua incompetência ao ter combatido a corrupção com revanche. Os crimes econômicos não se combatem com arrogância, porque o poder político esvazia-se quando não existe poder econômico. Daí a necessidade
Era necessário conversar com aqueles que tinham poder, fazer ruptura. Olha, roubou-se, mas daqui para frente, quem tiver que fazer isso terá moldura penal muito pesada. O presidente perseguiu aqueles que lhe podiam apoiar, tiraram o dinheiro do mercado, fecharam as empresas e vai criando um monopólio empresarial que favorece como a Carrinho, a Mitrelli, o Matapalo. Essas empresas por si só não são capazes de proporcionar o emprego à juventude. Por isso, presidente, o senhor é eminentemente incompetente. E hoje, para impor respeito, fez a revisão do Código Penal, onde colocou um artigo 333 que pune quem o critica. Mas acha que o povo vai lhe respeitar com fome? O povo vai ter preço por si com fome? A sua incompetência, o seu orgulho de não querer ouvir os outros, de não querer perceber que o país está como está, porque sempre se governou de forma partidocrata excessiva. Quem eu vou governar, não vou fazer geringonça. Quem não é do MPLA, só pode chegar a diretor. Não, o país precisa se abrir, valorizar a competência, a meritocracia. E olha onde estamos hoje. O presidente é a figura mais inútil que temos em Angola, porque matou a vida social dos angolanos. Combater a corrupção foi uma utopia, porque o corrupto não combate a corrupção. O seu presidente não combateu a corrupção e nunca conseguirá combatê-la, porque havia assumido que fazia parte do sistema. Todos vocês são milionários, enriqueceram-se com o dinheiro do Estado, e hoje vocês todos roubaram juntos, tornaram-se milionários. Depois que o senhor se tornou presidente, ficou santo e está a perseguir os outros. Não era mais fácil chamá-los, sentar com eles, mano? Nós falimos o país. Eu, como presidente, e a minha mulher, os meus irmãos, vamos devolver a parte A. Também fulano, devolva para melhorar Angola. Hoje, o país descarrilou porque o senhor foi muito arrogante e é eminentemente incompetente. E para o povo, é a figura de escárnio. É a figura que diz, agora estava o presidente a aparecer nu, a pegar tanto no ânus. Eu não aprovo isso. Mas o presidente ainda vai viver muito mais momentos pesados, porque nem sempre a sua polícia, o seu CINSA vai conseguir assegurar o povo que vai, cada dia que passa, aumentando a ira pela miséria que desgraça as suas vidas. Fechado. Família, não falou do coisa, da cesta básica. Não liga. Então a campanha não começa a próxima semana. Próxima semana. Fica só calmo. Estamos ainda a ensaiar aqui os meios, com o microfone estava a sair bem, hoje também metemos a correr, coisa, panfleto no ar, então, estamos a vir. O problema, o importante, mantenha o teu compromisso com o povo. Que a partir dos aires. Mano, Mananguabra, Gambote. Muito obrigado a todos. O mano de Cabinda não entrou, fomos boala. Não entrou, aguardamos muito por ti, não deixe nenhum sinal. Provavelmente também tem problemas técnicos, né? Na próxima semana vamos voltar aqui com o Mano Fumo Boalo para o Mano de Cabinda que está a ser perseguido por o Paulo Chamber também. Minha banda está em peso, Zaire, Sonho. Obrigado, família. Provavelmente tem problemas. Vamos continuar a trabalhar. Puipac vai estar de volta. Cornélia, Estevam, depois me liga, Cornélia, quero falar contigo. Então, podemos já mandar, né, cortar. Né? Não, pode fechar a coisa, a emissão. Família, estamos juntos. Aquele abraço. Tivemos problemas técnicos, mas na próxima semana vamos estar melhor e vamos voltar em grande. Estamos juntos.